Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E o outro 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, vamos traduzir logo de cara o Evangelho de hoje com as leituras, trazendo para a sua vida hoje. Pense um pouquinho em você, no que vem acontecendo com você e com aqueles a quem você está trazendo hoje no coração. Vamos lá, vamos entender o que Deus tem para mim agora, nesta missa, nesse primeiro dia da semana. Todos nós batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós temos a marca dele, a marca da vitória de Cristo. E como diz São Paulo, não na leitura de hoje, mas em uma outra leitura, ele vai dizer assim: que todos os dias, enquanto eu caminhar neste mundo, enquanto Deus me der a graça de estar aqui, nesse mundo, todos os dias, atenção, todos os dias, a graça de Deus vem sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre tudo o que eu sou. Veja, irmãos, todos os dias. Padre, o que é a graça de Deus que vem todo dia? É o Espírito Santo derramado sobre nós. E o que Ele faz em mim? Todos os dias. Ele me cura espiritualmente em primeiro lugar, e em segundo lugar, se esta for a vontade de Deus, também o meu corpo. Mas todos os dias, quando eu creio em Deus, pela minha fé batismal, nos meus pedidos de oração, ou mesmo errando no que pergunto e peço a Deus, a graça de Deus vem. Todos os dias, todos os dias. Mesmo que você não vá todo domingo na missa, e quantos não vão? Mesmo assim a graça de Deus vem. Olha, eu não estou criando um linguajar, nem uma gramática para mudar o que Cristo falou. Não, vem. Se hoje você acordou, hoje veio, está acontecendo a graça de Deus. Tanto é verdade, que São Paulo, ele vai dizer numa outra leitura, que não é de hoje, mas vocês já ouviram: não deixe passar a graça de Deus mais uma vez na sua vida, meu irmão, minha irmã. Bem, então vamos lá. Se a graça de Deus, que é o Espírito dele, vem sobre a minha história, eu, você, nós, todo mundo que é batizado, pecador,
infiel, vem. Agora, acontece que tem uma coisinha aí, que eu, na maioria das vezes, não reconheço, que é graça de Deus na minha vida. E aqui eu tenho que entender uma coisa. A graça é de Deus sobre mim. Então Deus sabe o que eu preciso neste mundo. Deus sabe a cada dia o que eu necessito para testemunhá-lo todos os dias. E não só para testemunhá-lo, não só, para que eu me abra a salvação dele. Então Deus sabe a vida de cada um aqui, e a vida de cada um dos que você reza. Ele sabe. E Ele derrama o querer dEle. Olha, Ele derrama o que, Padre? O querer dEle sobre você e sobre os seus. Agora, quem é que agradece? Ah, Padre, mas eu não vou agradecer. Por que eu não vou agradecer? Por que você não vai agradecer? Porque nem todos os dias são dias bons para mim. Nem todos os dias eu entendo essa graça acontecer na minha vida. Olha, aí começa a melhorar o questionamento, para a gente poder dar uma purificada nele. Porque tem dias e épocas na minha vida, Padre, que eu vejo um distanciamento tão grande de Deus. Eu vejo que Deus me abandona. Porque, por exemplo, Padre, uma época onde uma pessoa que eu amo muito está hospitalizada. Eu venho pedindo há tanto tempo e essa pessoa não recebeu alta, continua lá no hospital, malzinha, viu, Padre? Então como é que eu entendo que todos os dias vem a graça dele, a graça de Deus sobre mim, sobre aqueles que eu peço? Não dá para falar, eu vou voltar para louvar a Deus, eu vou lá agradecer a Deus pela graça que Ele me derramou. Então, Padre, por quê? Por que eu iria, como esse leproso, que a lepra aqui na verdade, irmãos, não é a lepra da carne, que biologicamente existe a lepra, uma doença até hoje, só que hoje ela tem cura, na época de Cristo não. A lepra de todos nós é o pecado, e todos nós somos leprosos, mas por que um ou outro vai reconhecer a Deus e fala: Senhor, eu glorifico o teu nome, glórias sejam dadas em tudo que me acontece, mas a maioria não. E agora um detalhe, a maioria de cristãos, que tem o batismo da vitória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não volta para agradecer a Deus todos os dias, não volta mesmo, é um ou outro. E Deus, quando Ele pergunta: mas não foram todos vocês os batizados? E a graça não veio para todos? A graça não veio, mas por que um? Agora a gente tem que entender. No Evangelho de hoje, se vocês prestaram bastante atenção, com calma, porque a gente tem que ter calma para ler a palavra de Deus, viu, irmãos? Não pode, já falei, não pode ler, não convém mesmo ler a Bíblia, o Evangelho, como se lê uma passagem de um livro que você gosta, de literatura. Não, isso é um crime ler assim. Não, você tem que ler com calma, meditá-la, estudá-la. Preste atenção, os leprosos, eles não podiam se aproximar de ninguém. Eles, sabendo que Jesus estava passando por ali, Jesus estava indo para morrer mesmo, indo para Jerusalém, e a Samaria e a Galileia é um local onde existe muita briga, porque os judeus não se dão com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus, e Jesus passa por ali, e ali tinha tudo misturado, leprosos samaritanos, por isso estrangeiros, e leprosos judeus. Quando percebe que Jesus estava passando por ali, sabendo da fama de Jesus, eles pararam à distância, leia, e à distância eles gritaram: Jesus, mestre, Senhor, tem piedade de nós.
Jesus não cura eles na hora. Na hora não. Jesus diz, ao ouvir o grito deles, vá se apresentar ao sacerdote. Um detalhe aqui, vai se apresentar ao sacerdote, porque na tradição judaica, na época de Cristo, para se cumprir a lei, todo homem que era uma mulher leprosa, que estava em dúvida, ela tinha que primeiro se apresentar por um sacerdote do templo, para ver se realmente, se estava ou não com lepra. Se estava com lepra, então tinha todo um procedimento dentro da lei para distanciar aquela pessoa. Ela tinha que usar um sino, ela tinha que ficar num lugar reservada, e quando ela passasse, tinha que chacoalhar o sino para todo mundo saber, ó, é um leproso, era da lei. E quando eles recebiam uma cura, porque Deus sempre curou, deveria se apresentar para o sacerdote e falar, olha, eu estou curado. O sacerdote tinha que se certificar para anunciar para todo o povo que agora aquele ou aquela leprosa, agora podia viver no meio de nós. Então Jesus, para cumprir a lei, quando aqueles 10 chegam, veja, Jesus não curou imediatamente, pediu que eles fossem procurar o sacerdote. Nesta que eles estavam indo, eles passaram, o caminho deles, eles perceberam que todos receberam a cura. Não perca o raciocínio do que eu disse. Todos os dias Deus derrama a cura, ou física e espiritual junto, ou só aqui peguem, ou só espiritual e não a física, ou as duas, todos os dias. Então eles foram curados no caminho da vida, como nós, que somos batizados, estamos no caminho da vida, e todo dia a graça vem e vai me curando. Eu vou rezando, vou pedindo, vou me colocando em Deus, a graça vai acontecendo. Um dos 9, percebendo que estava curado, todos perceberam, mas este percebeu, volta, ele era um estrangeiro samaritano, volta, se joga diante, com o rosto na terra, e começa a louvar, glorificar a Deus, reconhecê-lo como Senhor. E Jesus questiona, mas não foram 9? Aqui a gente tem que entender. E vocês que foram batizados, não louvam a Deus todos os dias pela graça? Veja, agora vamos entender uma coisa aqui. É graça de Deus, quando eu fui batizado, atenção, é graça de Deus, quando eu fui batizado, e tudo, a palavra tudo aqui, vamos colocar entre aspas, é tudo mesmo, tudo, o que me acontecer, depois que eu me coloquei na vida com Cristo, tudo é graça. A doença que poderá vir, é uma graça que chegou na minha vida. A minha falta de saúde, que um dia eu poderei ter falta de saúde, é graça de Deus. Isso aqui, a maioria de nós, leprosos da fé, não entendemos. É aí que está. Porque a gente só entende o que eu quero. A graça para mim é quando eu vejo uma manifestação que aquilo que eu esperava aconteceu. Por exemplo, uma criança que está no hospital. O que eu desejo, como todo mundo deseja? Que ela saia do hospital. E se ela sair, porque eu rezei, é graça de Deus. E se ela não sair, não é graça de Deus. É assim ou não é assim na tua cabeça e na minha? Isso é um erro. Isso aí está. Por que que a gente vive pesado na vida? Por que que a gente sofre? Por que que a gente não volta todo dia para dizer, Senhor, eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não entendo um montão de coisa. Eu já perdi as contas de dar testemunhos da minha vida pessoal e familiar.
que eu nunca entendi. E nunca vou entender nesse mundo. Mas hoje eu posso dizer, Senhor, mesmo com tantas coisas que eu não entendi, eu te louvo. Eu volto para ti para dizer, tu, ó Deus, tu tudo sabes. O para quê das coisas que chegaram. Pegou de surpresa a minha família. Pegou de surpresa a mim. Tu sabes. Eu não sei nada. Tu és o autor da vida. Quem sou eu, Senhor, para questionar esse acontecimento no hospital agora? Não. Eu lhe peço. E já vou te agradecendo, independentemente o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo é graça. Nada em Deus é maldição, minha gente. Nada. Isso seria uma heresia cristã. Uma vez batizado, uma vez que eu me coloco no Senhor, vai contrariar muitas coisas em mim. Não é desgraça, não é maldição, não é o dia que Deus não te derramou a graça. Não. Só tem um episódio que Deus, Ele vira o rosto para você. Está escrito na segunda leitura. Para mim, para você, para qualquer pessoa batizada, só tem um fato, se eu fizer, Deus, Ele realmente não olha para mim. Vamos acompanhar para a gente aprender direitinho o que a palavra de Deus hoje nos revela. Segunda leitura, Paulo escrevendo a nós, no caso, para Timóteo, né? Preste atenção ali, irmãos, na segunda leitura. Bem no finalzinho. Se com Ele quem? Jesus, Cristo, ficamos firmes, com Ele reinaremos. Pensa na tua vida. Aqui, ó. Se nós o negarmos, também Ele nos... Muito bem. Agora atenção aqui, ó. Tem que fazer uma dobradinha aqui. Se lhe somos infiéis, não é fiéis, tá? É infiéis. Sabe quando uma pessoa é infiel à outra, né? O marido foi infiel à sua esposa, a esposa foi infiel ao seu filho, o filho foi infiel ao pai e à mãe. Agora atenção. Se eu sou infiel a Deus, o que acontece? Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando eu sou infiel e quando que eu nego? Infiel. Quem são os infiéis? Não são aqueles que negam a Deus, não. Aquele que é infiel, por exemplo, eu sou muitas vezes infiel a Deus. Quando, padre? Quando eu não consigo ainda viver naquela área, ou naquela outra área, ou naquela outra área da minha vida, eu não consigo viver ainda a graça querida, planejada de Deus para mim. Eu não consigo. Eu ainda tropeço, eu ainda caio naquilo. Vocês estão entendendo? Mas eu não queria ser assim, que me leva sempre a buscar a confissão dos meus pecados. Então, Deus sabe que é um processo, que eu sou fiel pelo batismo, mas sou infiel porque eu ainda estou a caminho. Eu ainda não consegui viver essa santidade em todas as áreas da minha vida, ainda não, mas eu quero, tanto é que eu me confesso quando eu caio. Então esse é um infiel, mas que tem a fidelidade de Deus para dizer, eu te entendo e eu te darei forças, como diz aquela música, né? Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz.
quero guiar os passos teus, vem, entrega-te então, farei morada em teu coração, e quando anoitecer, olha aí, ó, cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei, nos braços meus descansarás. Aí ó, forças te, tipo assim, não para não, levanta, confessa, continua. Forças te darei. Então, se você for infiel, Ele vai permanecer fiel. Agora, quando é que a gente nega a Deus? Vocês cansaram de ouvir eu falar isso, irmãos? Virou até música quase. Quando acontece alguma coisa, que alguém vai dizer assim para mim: ô meu irmão, não faz isso, você é casado, você tem filhos tão bonitos, não sai com essa moça, você vai viver um pecado mortal. Ô meu irmão, aí você fala assim: ô meu irmão, cuida da tua vida, a vida é minha, eu sei o que eu faço. Aí vem o outro caso: ô meu irmão, não, menina, por mais que não tenha sido planejado, foi um crime, foi uma estupidez que aconteceu, a gente dá um jeito, a gente pega essa criança, a gente cuida para você, mas não aborta essa criança, porque o aborto é um crime diante de Deus, seja lá como for. Não aborte, não seja a favor do aborto, mesmo que você seja novinha, a gente conversa com o teu pai, com a tua mãe, não tira, não, eu vou tirar, a vida é minha, eu sou novinha, eu sei o que eu estou fazendo, o namorado vai lá, eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu, cuida da sua vida. Ô meu irmão, não experimenta droga, olha, não fica, isso vai matar você, e sem dizer que você vai acabar com o pessoal da tua família. Meu, cuida da tua vida, a vida é minha, eu sei o que eu faço. Veja, este está negando a Deus, querendo dizer, a vida é minha, olha a ousadia, a vida é minha, e eu sei o que é melhor para mim. Oh meu pai, Deus não pode fazer nada, aí Deus não pode fazer nada. Por quê? Está trancado, está preso, está fechado. Eu gostei de um exemplo que eu ouvi outro dia assim: pode crescer grama aqui, de cima de um cimento, de uma calçada, toda ela fechada? Não, por quê? Está cimentado, está fechado. Então esse está negando aquilo. Veja, o que é o não ao aborto, né? Não sou a favor do aborto. O não a um matrimônio fiel entre um homem e uma mulher. Não, eu quero viver de outro jeito, eu quero fazer assim porque a vida é minha. Você está negando quem? A Cristo. Não é a igreja católica não, não é nenhum padre que você está negando, você não está afrontando o Papa, não. Ai, se fosse, é a Deus, irmãos. Então veja, este nega a Deus, aí Deus não pode fazer nada, porque a pessoa se fechou. O que cabe a nós é interceder, como Maria fez e faz, para que aquela alma, que Deus também morreu por ela, que está fechadinha, seja quem for, até para quem morreu assim, pelas almas, porque às vezes morreu na ignorância, na verdade não é que ele nega a Deus, ele morreu que para ele está dentro desse relativismo, né, do mundo moderno, achando que Deus está em tudo, Deus, Ele quer o seu melhor, então você vai lá e faz o que você quer, e a pessoa acha que para ser feliz, abrindo as portas de si, e deixando que tudo aconteça, eu quero fazer, a vida é minha. Veja, caiu num balaio, num conto do demônio, caiu numa ilusão da vida. Então Deus tem misericórdia, agora só que Deus não pode fazer nada, porque a gente tem que rezar por estas almas, rezar por esses que estão vivos ainda e vivem assim. Então, irmãos, o evangelho de hoje, ele nos mostra a realidade do batismo, porque quando esse general do exército da Síria estava mostrando que estava com lepra, o homem de Deus fala: vai ser batizado. Depois que ele foi batizado, na vida ele percebeu a graça de Deus acontecendo, ele voltou,
para agradecer o homem de Deus e para falar, eu quero te dar um presente. O que significa isso? Eu quero te louvar, cara. Eu quero bendizer o teu Deus, que faz graça na minha vida. Agora, que graça é essa? A graça do dia a dia. É a graça da perseguição. Por exemplo, eu trabalho todos os dias e vocês também. Não é possível que no local de trabalho de vocês não tenha alguém que é um motivo de te tirar a sua temperança, o teu equilíbrio. Você não fica nervoso? Fica. Você não tem vontade de explodir às vezes com algumas coisas? Tem. Mas se você analisar isso, o que é isso na tua vida que está acontecendo? Você que é batizado, você que vem nas missas aqui, o que é isso? É graça de Deus, é Deus te treinando, é Deus te tirando do prumo, é graça, é Deus te pondo na prova. Você que é avó, que é avô, não é? O que a gente quer? A gente quer um monte de coisa boa para os nossos filhos, para os nossos netos. Pois é, mas nasceu um netinho, já está na UTI. Que nem a moça aqui, a Silvia veio e falou, vamos rezar, padre, vamos. Agora, é graça, até o fato dele estar lá é graça. Por quê? Porque Deus treinando o vô e a avó, o pai e a mãe, o padre, todo mundo. É graça. E a gente não entende isso como graça, a gente acha que isso é desgraça. A gente acha que isso aí só vem do demônio, tudo é demônio. Não, o demônio tem a parte dele. Mas tem a permissão de Deus. Gente, põe na balança um óbvio. Olha o óbvio, como o Palmeiras obviamente será campeão de novo. Existe um óbvio. Qual é o óbvio? O Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, aquele lá que está com a coroa lá, olha que lindão, ó. O Pai não poupou o Filho de experimentar a graça do Pai. Qual foi a graça do Pai sobre o Filho? A cruz, as gusparadas, para não falar outro nome, tem gente que fica, ai, tem nojinho, catar cocô de cachorro ninguém tem nojo, agora levar gusparada, não pode falar catarro que dá nojo, catarro, porque catarraram sobre Jesus, bateram nele, o Pai não poupou, o Pai do céu não poupou o seu próprio Filho, e não poupou dele morrer. Veja, aqui pega muita gente, pega mim, pega você, pega todo mundo. O Pai deixou o Filho morrer, jovem, um jovem homem, que ele tivesse uns 35 anos, que tivesse, jovem homem, adulto, morreu, da pior morte que existia na época, cruz, morreu lentamente, conta-gotas, o Pai não poupou. Agora, alguém ousa dizer que o Pai não estava derramando diariamente, desde o momento que ele veio no ventre da mãe Maria, até o alto padrão da vida, a cruz. Vocês não entendem que é graça sobre graça do Pai sobre o Filho? Vai. E qual foi o esplendor da graça? A ressurreição. E ele mostrou, que eu estava contando ontem para alguém, o susto, quando viram Jesus, aquele homem que experimentou a graça também pelo sofrimento. E que sofrimento, hein? Aí qual foi o grande susto? Ele morreu, todo mundo viu, mas no terceiro dia ele aparece, mais vivo do que eu e você, e diz, é isso que eu prometi que vai acontecer com você, se você entender o significado da sua existência aqui na terra, e adorar a Deus de verdade. Como é que se adora a Deus de verdade? Quando eu pedi, e muitas vezes não entendi, mas aceitei, sem entender, com dor, com choro, com lágrimas, eu fui lá e ainda falo, Senhor, mesmo assim, sem entender, glorificado seja o teu nome, porque tu estás me dando a oportunidade da tua graça, também com esta perda, também com esta perseguição, também com novamente um hospital na minha frente,
também com o vício que chegou na minha casa, também com meu matrimônio despedaçado, também com meu filho ou a minha filha que agora vem com essa história doida, também por eu ter pessoas que não estão nem aí na hora de votar. Pronto. Eu te louvo, Senhor. Veja, irmãos, este é o caminho com Cristo verdadeiro. Não é outra coisa. O sofrimento nosso é porque nós procuramos a graça de Deus quando ela vem de encontro ao meu querer. Quando a graça de Deus coincide com aquilo que eu sonhei para mim, para os meus filhos, para aquilo que eu tenho. Aí eu vou dizer, aí eu vou louvar a Deus, né? Vamos fazer música aqui de louvor para o Senhor. Por quê? Ah, porque agora eu ganhei minha casa depois de anos. Ah, por que você está querendo louvar a Deus? Porque nasceu meu filhinho, nasceu minha filhinha. Louve. Ah, porque eu ganhei na loto. Glória. Eu quero louvar a Deus que o meu time ganhou. Vem louvar, meu irmão, que bom. Agora, Cristo está apontando para aqueles. E cadê o outro que também recebe a graça que eu estou purificando? Eu estou preparando ele para o céu. Eu estou preparando ela para o céu eterno. Eu estou preparando a santificação dele e dela. Através também da graça que eu dei para o meu filho, eu ponho um pouquinho para ele. A perda, o insucesso, aquilo que vai fazer crescer. Por que não me louva do mesmo jeito? Estes são os verdadeiros adoradores do Senhor. Aqueles que reconhecem em tudo que lhe acontece que é Deus que está à frente da minha vida. E na maioria das vezes não vai de encontro que eu desejaria. Que bom! Porque nós somos todos quebrados por causa do pecado, porque a gente traz uma lepra verdadeira, e a gente tenta ainda justificar com a lepra do pecado, que Deus tem que fazer o que eu quero. Você sabe por que a Igreja Católica, ela vem diminuindo há anos e séculos os seus fiéis? Por causa desta verdade. Não foi como muitos queriam que fosse. Eu já contei para vocês. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Quantos na época de Cristo que viveram uma multidão atrás dele? Foi uma coisa fora do comum. Até o dia que ele parou, virou para aquela multidão e disse: para que seja o meu discípulo de verdade. Aí ele começou a dizer: morra para você. Morra para as suas vontades. Essa semana aqui, deixa eu ver que dia que foi, dia terça-feira, foi dia de São Francisco de Assis. O que foi São Francisco de Assis? O que ele foi? Ele foi a graça de Deus viva e testemunhada para todo o mundo, até fora. Ei. Até fora do catolicismo, o homem foi exaltado. Por quê, padre? Por quê? Literalmente, ele renunciou tudo o que era dele, as lepras dele todinha. Minha vontade é lepra sua, é lepra. O meu jeito é lepra. No meu tempo é lepra. Minhas vaidades é lepra. Meus sentimentos é lepra. Minha mamãe é lepra. Meu papai é lepra. Meus filhos é lepra. Meus filhos? Minha mamãe? Meu papai é lepra? Sim. Por quê? Quando eles passaram a ser do teu jeito, é lepra. Vai te fazer apegado. Você criou pai como um ídolo, você criou filhos como ídolo.
Por isso que tem um bando de gente jovem, mal educada, prepotente, sem Deus, com falta de juízo, enlouquecidos, que faz o que quer e o que não quer, e o pai e a mãe não têm força. Nossa Senhora, irmãos, vocês estão entendendo? Porque nós não aceitamos como graça de Deus, Deus negar as minhas lepras, e lepra é isso, é do jeito que eu vim, do ventre da minha mãe, com as minhas vontades, e elas têm que ser colocadas, é o mundo falando isso. O mundo que eu falo, eu estou falando todas as instituições que nos rodeiam e nos governam, desde o ensino, a música, a política. Graça de Deus para mim é um Brasil que dê emprego para mim, para os meus filhos, que dê uma escola melhor para o outro, 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 que faz isso, que faz aquilo, que deixa a mulher ser feliz, a mulher que tem que decidir o que ela deve ou não deve fazer, porque a mulher sofreu muito há séculos, porque a mulher sofredora, porque as mulheres sempre foram submissas, agora a mulher levantou a bandeira dela, por isso nós somos a favor que a mulher é que decide o que ela tem que fazer, se ela quiser engravidar, ela engravida, se ela não quiser, ela não engravida, se ela quiser tirar, ela tira, se ela traduziu a afetividade dela com uma outra mulher, tudo bem, se não quiser, tudo bem também. Ei, se a graça de Deus vai para todos, sabe por que um só volta? Porque a maioria de nós, eu estou me colocando no meio, para ninguém depois jogar pedra só em mim, né? Pode jogar pedra também. É porque eu não quero que Deus mude o que eu penso, ou que Deus mude o que eu tenho dentro da minha casa. Não quero não. Então continua andando, meu irmão. Poucos voltarão para Deus. Essa é a verdade. E ela dói. Ela dói. Eu não preciso da igreja católica. Mas está todo mundo falando isso, mas agora no mundo aí fora? O grande combate é exatamente por isso. Porque a igreja, ela está falando o que Cristo fala sobre a verdade. E nós não queremos voltar para Cristo, para reconhecer que tudo é graça de Deus. Tudo. Eu não aceito tudo como graça. Eu não aceito tudo como graça, Padre. Eu entendo e te respeito, meu irmão, minha irmã, e continuo orando por você, para que Deus tenha misericórdia, porque eu tenho a fé mais viva do que nunca, de que essa verdade de Cristo prevalece firmemente, como palavra de vida eterna, e eu não abro mão disso. Eu não quero fazer amigos nesse mundo não, eu quero fazer amigos para Deus, e para quem quer ser amigo de Deus, vai ferir os teus costumes, vai ferir a tua história, vai ferir, por quê? Porque Jesus disse, se tu pensasses que eu vim trazer a paz, enganastes. Se tu pensasses que eu vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Chegará o tempo em que o pai ficará contra o filho contra o pai, os irmãos contra irmãos, cunhada contra cunhado, cunhado com não sei quem, colega com não sei o que lá. Por quê? Porque a palavra de Deus é afiada como espada de 2 gumes. Ela corta, ela fere a lepra. E o maior veneno que acontece dessa lepra é eu imaginar que a vida é minha e eu tenho o direito. Tu tens o direito. Filho pródigo, dai-me o que é meu, pai. Pode ir, filho. Você tem o direito, vai embora.
Só que vocês sabem a oficial realidade futura. O filho, depois de bater tanto a cabeça, ele volta: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Então a gente não tem que fazer discurso para quem não quer, mas nós temos que fazer discurso para quem é infiel e rezar para quem não quer. Não adianta você bater boca com uma pessoa que está fechada nela mesma. Reze por ela. O que eu tenho que falar aqui é na homilia aqui, falar duro, porque como eu que sou infiel, todos vocês são. Então nós temos que falar duro. Filho, repense o teu caminho, os teus valores. Volta para o Senhor, confessa, entenda que isso é pecado. Não entra com a maioria. Olha, vocês estão indo com a maioria, hein? Quarta-feira agora nós vamos celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Coincidência? Não, providência. Segundo turno das eleições. Ah, quanta divisão no nosso povo brasileiro, como nunca teve. Dentro da nossa própria família, um enfurecido com o outro, porque um é a favor disso, o outro é a favor daquilo. Olha aí, aonde nós chegamos, irmãos. Para um pouquinho. Ah, porque nós estamos vivendo a liberdade verdadeira hoje. É? Pensa um pouquinho. Mais um pouquinho. Quando começa a ferir os meus conceitos, quando começa a ferir aquilo que é o conceito das universidades de hoje, onde os nossos filhos estão lá, nas escolas onde os nossos filhos estão lá, que infelizmente não tem mais as primícias de uma catequese em casa. E aqui nós não devemos julgar, porque já a mãe é sozinha, a mãe não teve tempo de dar catequese. Aí, mas precisa colocar o filho na escola, na faculdade. Tem. Quem é que vai seduzi-los? O cristianismo de Cristo? Ou o mundo aí fora? O mundo aí fora. Aí a mãe, o pai, ou a avó, o avô, vivendo numa realidade que o filho traz como: agora somos felizes, mãe, porque agora eu sou feliz, porque agora a mãe, o que é o melhor para o filho? Ela entende que é graça de Deus, que Deus está abençoando o filho querer viver daquele jeito. Olha, e quem for contra isso, né? Ninguém pode falar que isso aqui não é de Deus. Imagina, aí vira uma batalha dentro de casa. Aí é melhor a gente calar a boca, para não ter maior inimizade. É isso que nós estamos vivendo. É isso que Jesus está dizendo. E os 9, que todos os dias recebem a graça, mas não reconhecem como graça, por isso se revoltam, por isso se apegam com falsos deuses por aí, porque os falsos deuses vão dizer assim: você tem que fazer a sua vontade, você tem que fazer a sua vontade, para homens e para as mulheres. Aí vocês acham que o discurso do não ao aborto vai ser a maioria? Hein? Ou outras coisas mais? Não vai ser a maioria. A maioria vai ser contra. Só que quem crê no Senhor verá um Deus do impossível, num Brasil de terra de Santa Cruz, onde no manto da Virgem de Nossa Senhora Aparecida tem 2 bandeiras. Uma que representa Cristo, que fundou a verdade dele e que ela não pode ser mudada nunca. E a outra, a bandeira do Brasil. Não vamos discutir com ninguém, irmãos. Agora não é mais tempo de debate. Joelho no chão, mesmo sem entender, Senhor, dai-me a graça de aceitar tudo o que me acontece, e veremos não a vitória no Brasil,
veremos a vitória em você, a tua casa, a tua família. É isso, Senhor, que nós estamos pedindo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos impuros que andam pelo mundo para perderem as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor verdadeiro. Só Jesus salva. Jesus é a verdade e a vida. E é Ele que eu e a minha casa queremos servir. No nome do Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás e todas as suas maquinações diabólicas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E proclamo que a santa vontade do Senhor, como primícia da graça, é derramada agora na minha vida, na vida da família que Deus me confiou. E creio e professo verdadeiramente que todos aqueles que eu trago no meu coração agora são visitados pelo Espírito da graça do Senhor Jesus. Eu creio e professo que a santa vontade do Senhor Jesus manifesta agora sobre aqueles a quem eu trago no coração. Jesus, 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 Jesus. Não a minha vontade, Senhor, mas a sua. Vai orando, vai entregando a Deus agora o seu ofertório espiritual. Manifesta a tua fé verdadeira, irmãos. Sim, Senhor. Hoje é o dia da graça do Senhor, o domingo da graça. Por isso, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo, Senhor, que não venha segundo os critérios manipulados dentro de mim, celebra a tua vontade, Jesus, nos filhos que o Senhor me confiou, nesse netinho que o Senhor trouxe no nosso meio. Ó Maria, Santa Virgem pura, nós clamamos a sua poderosa intercessão. Jesus, 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 Jesus. Eu creio e professo. Jesus Cristo manifesta o poder dele. A você que chora a inconformidade, você que é esmagada e esmagado pela inconformidade da derrota, da perda, eu oro por você nesta hora, para que os grilhões da depressão, do desânimo e da vontade tenebrosa do suicídio sejam quebradas da sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Jesus, 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 Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder. Jesus, 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 Jesus. A tua palavra, Senhor, é fogo. Jesus, 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 Jesus. A tua palavra é libertação, Senhor. A tua palavra cura.
e ela liberta como espada. Jesus, eu creio, Jesus, Jesus, Fica comigo, Jesus, nesta hora, nesta noite da minha história. Jesus, 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 eu volto para Ti, ó Deus, mesmo sem entender, e me coloco debaixo, no mais baixo do chão deste mundo, e reconheço o Teu senhorio. Jesus, 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 Jesus. Tem piedade da minha casa, Senhor, dos filhos que o Senhor me confiou, mesmo aqueles que já foram deste mundo. Jesus, 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 Jesus. Que o anjo da guarda de todos os meus filhos estejam agora sobre a palavra de ordem do Senhor Jesus, para guardá-los, para livrá-los do mal, que é o inferno. Livrá-los do mal é a vida do inferno eterno. Aprenda isso, mulher. Quando tu rezastes, livra do mal meu filho, é das mãos do inferno eterno. Cura, Senhor, livra meus filhos do inferno, as almas daqueles que já foram. Eu oro e coloco hoje esta Santa Missa por eles, pela nossa igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros, sacerdotes, padres, por esse tempo das eleições, pelo povo brasileiro. Vai orando, irmãos, vai pedindo que Deus e a Virgem interceda pelo povo que foi levado a uma divisão dentro da sua própria casa. Jesus, 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 Jesus. Onde há divisão, aí tem o joio do inferno. Onde há brigas, açoites, o espírito do imundo ainda prevalece. Não, no sangue de Jesus eu clamo sobre a minha casa. Piedade, Jesus, misericórdia. Piedade e misericórdia eu peço, Senhor, pelo lar que Tu me desses, pelos filhos que o Senhor me confiou. Jesus, 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 Jesus. O Senhor coloca agora uma palavra no meio de nós. O Senhor coloca uma palavra de meditação para todos nós nesse momento, meus irmãos. Que nós possamos ler em carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, onde ali Paulo fala que o nosso amor e a nossa paz esteja junto com o Senhor, e que o próprio Espírito Santo derrame sobre nós a conformidade e a esperança. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quem se conforma é a graça de Deus agindo. A esperança é a graça de Deus agindo. O recomeço, uma vida nova, depois de uma trombada, é a graça de Deus agindo. Todos os dias, a graça de Deus vem para você e para mim. Não deixe passar. Ó Virgem Mãe Maria, caminha à nossa frente, à frente das igrejas e na frente desse povo sofrido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai pelos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, somos convidados a professar a nossa fé diante da palavra de hoje.